Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa estar sendo acolhido neste hospital de almas, neste lar de esperanças, nesta escola de amor. E falar do Evangelho do Cristo para nós é coisa muito simples. Não tão simples é nos tornarmos o Evangelho vivo, no pensar, no sentir, no falar e no agir. Lá no fundo está ouvindo bem? Que depois não devolve o dinheiro se vocês não reclamar agora. A proposta de hoje é falar do poder do pensamento. Mas para falar do seu poder eu preciso entender o que é, para que serve, para no fim falar de como usá-lo. Amanhã é a extensão ou a continuação de hoje, que é falar das criações mentais, que se dá a partir deste poder. E para ficar mais claro ainda a ideia, no domingo de manhã, vamos estudar a consciência, o que é e como ela se expressa, tendo o pensamento como capacidade criativa em ação, o laboratório espiritual que é a própria mente e a resultante que é estas criações mentais. E como a causa do nosso existir e de tudo quanto existe é o Evangelho do Cristo, que é uma essência que gera e nutre a vida e ao mesmo tempo uma lei que organiza e mantém. Então nada melhor do que finalizar a tarefa falando do Evangelho e da autocura. Mas se olharmos apenas algumas obras que nos foram colocadas aqui no púlpito e começarmos pelo Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar frases como esta: se o homem soubesse o poder que tem, e vou usar as palavras mais completas para ficar mais claro a ideia. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmo e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios, milagres que não passam de um desenvolvimento das capacitações ou aptidões humanas. E na obra O Livro dos Espíritos, na questão 909, o homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim, e na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. E vimos no Evangelho que se ele colocasse a sua vontade a serviço dessa força, força essa que para Joana de Ângeles é o Evangelho, que para Emmanuel está em nossa própria consciência, no nosso próprio espírito. E temos na oração a alavanca para colocá-lo em ação. O nosso pensamento é a nossa capacidade criativa para essa ação. Mas sem a inteligência, o pensamento não faz coisa alguma. A mente pode ser até a gerente da mente, conforme Emmanuel. A maior de todas as potências, conforme Leon Denis. Mas o pensamento como capacidade criativa em ação, ele precisa da inteligência para geri-lo. Conforme consta na obra A Gênese com Allan Kardec, nós vamos ver isso claramente quando falamos dessa capacidade criativa e dessa ação. Então o pensamento e a vontade vai aglomerar uma porção de fluidos, por exemplo, qualificá-los com seus sentimentos ou suas virtudes, transformá-los em moléculas saudáveis, em átomos, ou até em células, tecidos e tudo mais.
E quando falamos de outras obras, como o Livro dos Médiuns, não tem a capa aqui na frente, mas estamos com ele aqui. Nesta obra, Allan Kardec nos ensina a criar os átomos e transformá-los em alimentos ou em medicamentos. Então, até certo ponto, já sabemos criá-los, transformá-los em alimentos e em medicamentos. Já não ficamos mais atormentados por comer e nem por medicação, que nós já estamos com 22 anos completos, indo para o 23º, sem medicação de espécie alguma. E um dia já fomos dependentes de medicação e chegamos a tomar 25 doses, quase tudo tarja preta, num só dia. E descobrindo em nós um laboratório com recursos inesgotáveis, conforme Joana de Ângeles, inestancáveis, conforme André Luiz. Se eu souber o que sou e souber como eu posso colocar esse universo de possibilidades em ação, eu posso pegar um tumor de 15 quilos, que uma jovem amiga outro dia estava com quase 30 centímetros, a partir do ovário esquerdo, do ovário direito, melhor dizendo. Sabendo o que fazer, houve a possibilidade de encapsular esse tumor, que era maligno, transformá-lo em benigno, reduzi-lo para 5 quilos, para que pudesse ser retirado do seu corpo, sem colocar em risco a sua vida. Porque com 30 centímetros, principalmente como alguns profissionais na área médica, não tão conscientes como deveria, queria implodir o tumor. Se implodisse, o câncer esparramaria ou a metástase aconteceria no seu corpo inteiro e fatalmente teria que fazer a quimioterapia, que não cura coisa alguma, pelo contrário, dizima uma infinidade de células, sendo que o câncer não está no corpo, mas sim na própria consciência ou no seu mundo inconsciente ou no universo perispiritual. Então a causa do câncer não está no corpo, embora as ondas do micro-ondas, do próprio aparelho celular, junto ou próximo à alimentação, pode transformar vários elementos em cancerígenos de fora para dentro, como uma simples notícia perturbadora, uma leitura deprimente, uma música em dissonância com as leis de harmonia, pode criar a ambiência tóxica para que esses bacilos psíquicos, filhos das tristezas, das decepções, mágoas, ressentimentos, ou seja, um conjunto de fatores psíquicos, emocionais, mentais, morais e até espirituais, que geram as matrizes. E por mais que extirpemos todos os órgãos, o câncer permanecerá, porque a cura dele não está na terapêutica alopática, nem na homeopática, nem na fitoterápica. Tudo isso alivia alguns efeitos. E por mais que queiramos afirmar, até hoje, se você descobrir, me avise, eu não conheço, em parte alguma, remédio algum que cura alguma coisa. Se vocês conhecerem, vocês me avisam e eu mudo a minha tese. Agora, conheço uma única coisa que cura todas as coisas, chamada de Evangelho. Porque para Mateus, no capítulo 9, no versículo 35, ele sintetiza a mensagem do Cristo com esta frase: pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças. Ele não disse doenças físicas, nem psíquicas, nem emocionais, morais ou espirituais, disse todas. E para Emmanuel, em Fonte Viva, com extrema clareza, no capítulo 82, Emmanuel vem nos ensinar que a criatura que serve pelo prazer de ser útil, além dela progredir sempre,
ela encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. O que é que está em nós mesmos? O Evangelho do Cristo. E se o Evangelho está, que é o reino de Deus em nós, o Cristo e Deus também estão. Porque para nós, no Livro dos Espíritos, compreendemos um Deus a partir da primeira questão da edição, ou da terceira edição, que é a que nós conhecemos com 1019 questões. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E eu pergunto a vocês, inteligência é dom de espírito comum. O espírito evoluído não usa a inteligência, usa a intuição. Ele não pensa, ele é o Evangelho vivo. Como um Emmanuel, um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, uma Madre Teresa de Calcutá, um Martin Luther King e vários outros luminares como Mahatma Gandhi e tantos outros. Nós, eu no meu caso, estou. Eles já são. Eu estou exercitando as virtudes e eles são as virtudes em si. Basta vocês lerem o prelúdio ou a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão testificar com frases do Espírito de Verdade, que nos dá a entender o que eu estou falando. Vejamos, os Espíritos do Senhor são as virtudes dos céus. Se são virtudes, virtudes são seres, ou não? A fé é mãe de todas as virtudes. Se é mãe, só pode ser um ser que gesta. E vocês sabem qual é a filha primogênita da fé? A oração. A oração também é um ser. E quando vemos virtudes como esperança, caridade, misericórdia, são seres também. E se quiser confirmar, leia nos Caminhos de Jesus, no capítulo 23, chamado O Anjo da Misericórdia, ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Vocês vão ver e testificar a fé se apresentando para Jesus como a entidade de um poder indescritível, de uma luz indescritível, conforme Amélia Rodrigues retrata. Amélia Rodrigues retrata: tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. E a segunda, eu sou a esperança, eu sou a caridade, eu sou a misericórdia, e assim por diante. Porque nesta obra está muito claro, no capítulo 11, no item 8, no Evangelho segundo o Espiritismo agora, o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. No início, o homem tem apenas instintos, que são os embriões, os germes das sensações. Mais tarde, as sensações se transformam em emoções, que se transformam em sentimentos, e quando sublimados, se transformam no amor, que reúne e condensa todas as sublimes revelações. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu penso, de acordo com a minha inteligência, eu crio alguma coisa, segundo o meu poder imaginativo. Agora, sem conhecimento, tem como imaginarmos alguma coisa? Vamos fazer um teste, se tem como. Imagine com extrema clareza e perfeição um microvórtice de energias inesgotáveis e inestancáveis, produzindo o tempo todo, no interior de um microtúbulo, na intimidade do citoesqueleto, mergulhado no citoplasma de suas células. Imaginaram? Eu estou lá dentro, fazendo isso em tempo real, porque eu sei do que eu estou falando.
Mas quando não sabemos, não tem como imaginar o que eu desconheço. Por isso que para Allan Kardec, na obra A Gênese, é o Espírito, o próprio Espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai aperfeiçoar o seu corpo, que vai curá-lo. Deus fornece apenas o material, a matéria-prima, que no Evangelho, Joana de Ângeles chama de vitalidade, a matéria-prima do cosmos. E ao mesmo tempo a lei ela chama de força. Evangelho é força, vitalidade e vida. Ou força gerenciando a vitalidade, transformando-a em vida. Quantas células tem o corpo humano? Era 100 trilhões até há pouco tempo, não era? Mas vem o estudioso, o cientista, o espiritualista indiano, naturalizado americano, chamado Deepak Chopra. Temos 600 trilhões de células, mas só formam 10% da massa do nosso corpo. 90% do corpo é feito de vírus, de ultravírus, de bactérias, de micróbios, de vermes, e segundo o Dr. Louis Pasteur e também o cientista Claude Bernard, não são eles que causam as doenças. E por que queremos assassiná-los? Porque queremos matá-los. Mudamos o campo vibratório, baixamos a nossa vibração. O vírus da gripe encontra-se a ambiência necessária para ele fazer a festa. Agora, matá-lo vai curar a gripe? Gripe se cura com higiene, com boa alimentação, com repouso adequado, de acordo com as condições de quem está gripado. Agora, se eu não tenho desarmonia em meu ser, porque todos os vírus que existem lá fora existem aqui dentro, eles não vão fazer uma devassa no meu corpo. Porque o que está acontecendo com eles, segundo Ramatiz, na obra Sob a Luz do Espiritismo, eles estão reagindo contra os maus tratos. Tanto os vírus, quanto bactérias, quanto vermes, ou outros elementos que sustentam os nossos corpos. De modo que um pensamento, segundo Emmanuel, na obra Roteiro, e em outras obras também, ele narra que o pensamento tem o poder de todas as... Vou mudar. Porque a palavra tem poder, não tem? E dependendo do que eu disser, já pode atormentar alguém. Vou começar com outras palavras. Mais potente do que todas as bactérias e todos os vírus são os nossos pensamentos, para criar doenças, se eles criassem doenças. Agora, mais forte do que todas as colas e os traçados de todos os cimentos, os nossos pensamentos. Agora, Miramês. E o pensamento é uma expressão de nossa consciência, gerenciado pela inteligência, assessorado pela imaginação. Ele cria a forma, qualificado pelos sentimentos, cria vida, colocada em movimento pelas palavras, nós chamamos de mentalização ou verbalização. Eles vão até onde nós estamos pensando, onde nós estamos desejando que construa alguma coisa. E de acordo com as nossas ações, terminamos a edificação. O poder do pensamento. Vamos ver se tem poder. E eu disse que o sentimento o qualifica, as palavras o colocam em movimento e as atitudes lhe dão direção. Eu tenho uma pessoa que é consanguínea, que um dia aprisionou um passarinho lá nas Minas Gerais, chamado de azulego, aqui no Mato Grosso do Sul também, acho que aqui em Goiás também.
E eu não sei qual Deus que ela estava orando, mas ela disse assim: se Deus quiser, você vai quebrar o braço. E eu acreditei, 15 minutos após eu estava com o braço quebrado. Só para vocês terem uma intenção do poder do pensamento, gerenciado por uma mente doentia e qualificado por sentimentos perturbadores. E ao mesmo tempo, agora sou eu que estou confeccionando a comida que vocês vão comer. Só com má vontade, reclamando. E a reclamação é semelhante a um ácido corrosivo, segundo Emmanuel. Uma emoção desgovernada de lamentação é semelhante a uma martelada na engrenagem sensível de uma máquina. Imagine vocês dando uma martelada no relógio, por exemplo. Ela dizima, dilacera milhões de vidas no nosso corpo. E a vibração de um só pensamento, segundo Leon Denis, em O Problema do Destino, do Ser, do Destino e da Dor, ele expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. Mas eu fiquei preocupado quando eu li na obra O Livro dos Médiuns, no item 76, o pensamento expressando a consciência por meio da inteligência não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Então, cada pensamento eu encarno alguma coisa no corpo. Então, eu não preciso morrer para desencarnar. Preciso? Porque eu posso desencarnar uma atitude doentia e encarnar uma realidade nova. E para nos ajudar na digestão, da mastigação à excreção, nós criamos a cada 24 horas 76 sextilhões de bactérias, segundo a ciência médica. E nenhuma tem o poder de nos agredir se nós não as agredirmos primeiro. Elas se rebelam contra nós. Por exemplo, para que serve um apêndice no intestino grosso? Para que serve? Alguém pode me dizer? Quem conhece a arapuca? Então é semelhante a uma arapuca, dependendo da infecção, ele cria uma armadilha, captura as bactérias mais terríveis e se deixa matar para salvar o corpo. Mas quando sabemos o que estamos fazendo e o que estamos falando, se alguém apresentar-se com um apêndice infeccionado, aquele que tem um mais suave, e tem um que é dilacerante, se não tirá-lo em algumas horas, ele estoura, vaza e pode matar o corpo. E uma jovem senhorita, que antes tinha as amígdalas infeccionadas pelo mau uso da sua própria fala, porque doenças de garganta ou nas cordas vocais, o uso inadequado da palavra, e prometendo reeducar a sua palavra, pedimos que suspendesse a cirurgia que ia extrair as suas amígdalas, e ela sarou, com a mudança de comportamento, após a reorganização dos tecidos lesados. Mas outro dia ela passou pelo processo do apêndice, aquele mais ameno, que espera alguns dias, às vezes até para a cirurgia. E perguntamos a ela qual o tamanho de sua fé e se estaria disposta a mudar alguma coisa no seu comportamento e na sua alimentação. Ela disse que sim, e a fé ainda estava um pouco menos do que um grão de mostarda, mas estava firme. Falei, quer a cirurgia com corte, extirpando esse órgão valiosíssimo ao corpo, ou quer salvá-lo? E ela e a família, com muita coragem e lucidez, pediu ao médico que liberasse, e se eles resolvessem, voltaria depois para fazer a cirurgia. Falei, nós só queremos 24 horas. 24 horas depois você se apalpa, ergue a sua perna direita
porque vai doer horrivelmente quando nós erguemos. E se não tiver mais dor, 3 dias após você pode repetir a tomografia, que vai mostrar alguém que foi salvo pela fé, que é a compreensão daquilo que se crê. E ela está aí com seu apêndice salvo. Agora isso é para qualquer um. Meu avô era benzedor e, por sinal, está aqui nos auxiliando hoje. Se você acreditava em bendição, ele benzia e você sarava. Se você não acreditava, ele falava: vá para o médico, porque não adianta benzer, que eu posso te benzer e ficar pior do que você já estava. Mas quando não dava certo no médico e voltava até ele, e às vezes até passado do ponto, que às vezes já estava apodrecendo a perna, se fosse o caso da picada na perna, ele fazia a benzição hoje, e no dia seguinte já estava tudo sequinho, a ferida, e já estava refazendo os tecidos. Isso é milagre. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé precisa de uma base. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque tenho certeza, e só a tenho após a compreensão. E sabemos que em homeopatia o semelhante cura o semelhante. Não é fato? Eu vou próximo de uma casa que alguém está com depressão, colho a água, um vegetal, alguma coisa daquelas imediações e faço um antídoto para curar o outro depressivo. E o veneno da cobra é extraído com o próprio veneno, graças aos laboratórios dos corpos dos cavalos, das éguas, que são inoculados veneno no corpo deles, e eles vão desenvolver a partir do seu sangue anticorpos que nós vamos transformar num antídoto. Não é assim? Agora, o que é mais poderoso? Esse antídoto ou a fé de alguém, o pensamento em harmonia, as emoções pacificadas, a atitude desse ser? Por isso que minha mãe estendia as mãos sobre alguém que estava com hemorragia, e por mais que a ciência médica tentasse estancar a hemorragia, às vezes sem sucesso, e em alguns segundos, não levava minuto, a hemorragia se estancava. Milagre? Ou ela sabia o que estava fazendo? Uma tempestade aproximava, ela orava e a tempestade acalmava. Eu nunca soube por que colocar o tição lá, estava lá o contrário, né? Virava para cá, mas dava certo. Não sei se é simpatia, mas eu mesmo fiz numa figueira. A gente tirava a medida da hérnia da pessoa, ou até aquela hérnia umbilical que estufa, fazia o molde, ia lá na figueira, cortava a casca do tamanho da hérnia, colocava em cima da hérnia umbilical ou não, e depois retornava lá. O dia que cicatrizava, sarava a hérnia. Isso alguém não me disse, eu vi e eu fiz. Então, quando falamos do poder mental, estamos falando da nossa capacidade criativa em ação. Mas aqui na Casa Espírita Francisco de Assis, e olha que Francisco é um caso sério, porque eu tenho observado vários Franciscos, não só o de Assis, o Xavier, o Papa Francisco, o meu pai, que eu vou puxar a sardinha para minha lata, que também era Francisco, um exemplo de vida digna. Mas quando falamos dessas possibilidades que está ao nosso alcance fazer, e às vezes terceirizamos até a oração. Tem como alguém orar por nós? Se você ora, você recebe os benefícios. Eu recebo apenas estímulos.
para fazer o que tu faz. Mas eu quero que você resolva o meu problema com as suas orações. Será que dá certo? Joana de Ângeles. Quando alguém ora por mim, eu recebo apenas estímulos para que eu possa fazer alguma coisa por minha vez. Alivia, sim, mas não resolve. A água magnetizada alivia, mas não resolve. A bioenergia alivia, mas não resolve. Resolve? Porque eu oro para a pessoa agora, porque eu sou neto de benzedor e até uma altura eu fui benzedor também. Vocês sabem como que é o benzedor? Vocês estão com o campo vibracional em desalinho. Alguém sabe o que é a espinhela caída? Com o centro gástrico, comeu o que não devia, ficou enfurecido, emoções desgovernadas, desequilibra a ponto de uma perna ficar mais curta do que a outra, até 2 dedinhos, ou o braço ficar mais curto, e após recitar algumas palavras, a perna fica do mesmo tamanho, mas normalmente o benzedor é que fica com desequilíbrio, ele fica chorando, lacrimejando, todo dolorido, e o bonitão ou a bonitona sai e vai arranjar outro desequilíbrio para depois voltar para benzer de novo. É assim? O passe é a mesma coisa. As cirurgias espirituais, a mesma coisa. A água magnetizada, idem. Porque se eu sei magnetizar a água, porque a receita está toda aqui no Livro dos Médiuns com Allan Kardec, do item 126 ao 131, que ele chama de Laboratório do Mundo Invisível. Ele nos ensina a magnetizar a água que está ali na jarra, ou a água do meu corpo. Qual que é mais interessante? Eu magnetizar uma água que está ali, ou aprender a magnetizar a água do meu corpo, que é mais de 2/3 água? Se eu estou magnetizado, eu não preciso daquela para me ajudar. Eu já estou realinhado. Mas ao mesmo tempo que ele nos ensina a magnetizar a água, ele nos ensina a criar os átomos e fazer a própria água. Porque ele fala, nós podemos criar átomos, transformá-los em alimentos, a água é um alimento, em medicamento, ela é um medicamento, e quando sabemos fazer isso, chegamos a um estágio de Madre Teresa de Calcutá. Vocês querem chegar naquele estágio? Tomar apenas uma xícara de água por semana e não comer coisa alguma durante 20 anos, os últimos anos de sua vida? Isso foi Divaldo Pereira Franco que disse numa palestra. E eu não vou duvidar da maior biblioteca viva do planeta atualmente. E ao mesmo tempo, o indiano que está com 92 anos mais ou menos hoje, desde os 11 anos de idade, ele não come nada, ganhou de Madre Teresa, e não bebe nada. Ela ainda bebia uma xícara de água como alimento, e etc. Era tudo que ela comia durante a semana, uma xícara de água. E quanto que comemos mesmo? E estamos presentes na hora que estamos comendo? Sabemos que a gratidão é uma entidade, não sabemos? E ela existe em nós. E como expressamos? Pelo pensamento. O pensamento é uma expressão da consciência. Se é amoroso, se é grato, se é a gratidão que eu quero expressar, se é a alegria de viver que eu quero expressar, se é a esperança que eu quero expressar, estas 3 entidades, expressões da minha consciência, fortalecem o meu sistema imunológico em 300.000 vezes. Um sistema imunológico 100% fortalecido, ou seja, 2 vezes mais potente, curaremos o corpo de qualquer enfermidade, num relance. Porque o energismo do corpo, segundo Allan Kardec, se transforma totalmente, ou se modifica, se renova totalmente em 2 meses. E para Camille Flammarion, isso está na Revista Espírita com Allan Kardec, em 1864, no mês de fevereiro. Pode ir lá e conferir. E na obra A Morte e o Seu Mistério, volume 1, com Camille Flammarion, o energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias.
E em certas situações basta a mentalização para criarmos um órgão novo. E com o que nós fazemos isso? Com o pensamento, com a nossa capacidade criativa na ação. Mas o pensamento no universo mental, que é o laboratório, ele faz alguma coisa sem a inteligência? Quem vai dar direção ao pensamento é a inteligência. Vamos imaginar uma coisa mais fácil agora? Imagine vocês derrubando a mata, sabendo o que está fazendo. Hoje não pode derrubar qualquer mata não, senão vocês vão presos. Antigamente você perdia a posse da terra porque não derrubou 50% até na data que te orientaram a fazer. Você perdia a terra. Agora imagine você trabalhando a terra após derrubar a mata. Na minha época a gente cortava as árvores, depois arrancava o toco da árvore com um enxadão. Cortava as raízes com machado, fazia as coivaras, punha fogo. Depois, no início, arávamos a terra com enxadão, a gente ia cortando a terra, revolvia a terra. Depois a tecnologia chegou, a gente já tinha um arado puxado com bois. Eu era o candeeiro, de vez em quando atropelado pelos bois. Depois fui promovido a carreiro. Começamos a plantar com a enxada, cavando as covas. Depois com a matraca. Quem lembra da matraca? O Sebastião Felipe lembra, e muitos de vocês. Depois já a plantadeira. De vez em quando eu ia puxar o cavalo, ele pisava no meu pé ou mordia na minha cabeça, porque 5 aninhos de idade, puxando, e tinha que fazer uma reta, tinha que mirar lá na frente para fazer a linha certinha, senão a gente apanhava depois. Se a coisa ficasse meio... E poderíamos plantar o milho e saber o que estava plantando, como cultivá-lo, a época exata de colhê-lo e depois transformar o seu produto em vários derivados. No meu caso, que sou mineiro, um bom bolo de milho, onde o queijo vai roubar a cena, alguns ovos de galinha criada livre, dependendo do local chamamos de galinha de capoeira, lá em Sergipe, por exemplo, ou galinha caipira, em outros locais. Saber o poder que tem a gordura do porco, de preferência, no processo, o açúcar, a pitadinha de sal, e basicamente isso sem fermento. Saber quanto tempo o forno vai levar para assar. Na minha época, forno de pedra, que nós mesmos fazíamos. E tudo ficava perfeito. Agora, sem inteligência a gente faz isso? Então o pensamento é algo semelhante. Eu preciso saber o que eu vou pensar. Vou dar um outro exemplo. O nosso corpo biológico, ele é feito de alguns tecidos, não são? Os nossos corpos. Tecido muscular, tecido conjuntivo, epitelial e tecido nervoso. Basicamente 4 tecidos, não é? Mas se eu for estudar o tecido muscular, músculo liso, esquelético, cardíaco. Se eu for estudar o tecido conjuntivo, o propriamente dito, que basicamente preenche espaços e trabalha a nutrição, o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo, o sanguíneo. Mas se eu quiser estudar o sangue, ele é feito de plasma, plaquetas, hemácias, leucócitos. Se eu quiser estudar o sangue, melhor dizendo, esses 4 elementos: o plasma, plaquetas, hemácias, leucócitos. Mas eu quero entender o meu sistema imunológico. Leucócitos, e daí? Apenas um ou tem vários? Tem 2 grandes famílias, não tem? Os granulócitos e os agranulócitos. O que eles fazem? Bom, eu sei que o neutrófilo tem essa função, o eosinófilo tem esta, o basófilo aquela, nos granulócitos. Mas eu quero entender
a célula que tem um poder quimioterápico se eu estiver com câncer, por exemplo. Bom, aí são os agranulócitos. Os linfócitos se dividem em B e T. Mas o T se divide em citotóxico, supressores e auxiliares. Mas o que eu quero criar? Bom, o citotóxico, que tem o poder, como natural killer, de matar as células infectadas. Então, ao invés de uma quimioterapia que vai devassar o meu corpo, eu vou criar uma célula especializada, e aprendi isso com Joana de Ângeles na obra Desperte Seja Feliz, que eu tenho um médico dentro do meu corpo, tenho uma farmacopeia com recursos inesgotáveis, tenho o poder de criar uma célula semelhante à quimioterapia, mas para matar apenas a célula enferma. Agora, se eu sei que a célula cancerígena é a célula mais bonita que existe no corpo, não é melhor eu convidá-la a evoluir comigo? Foi assim que eu curei meu corpo de mais de 14 processos cancerígenos sem uma gota de medicação. Nem o serial killer ou natural killer, que é a célula citotóxica, eu usei o meu sistema imunológico para mostrar que aqui tem ordem. E se essas células obedecem à ordem evolutiva, começando pelo auto-perdão, porque só consegue a cura do câncer quem se auto-perdoar. E isso é um experimento da ciência médica. 92% da cura do câncer depende do auto-perdão. E depois, por sequência, o perdão a outrem. Do auto-amor. Do ambiente alcalino, regado pela alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de melhoras, de dentro para fora. E uma alimentação adequada, alcalina, de fora para dentro. E vocês sabem que um simples tempero pode destruir todos os elementos nobres dos alimentos. Um simples tempero vai agradar o paladar. Mas por que eu não uso o meu poder mental? Com o pensamento eu posso dar o sabor que eu quiser no alimento que eu estiver comendo. Por isso que menos faz diferença para mim se tem sal, se tem tempero ou não. O exercício de agradecer o alimento, pelo simples fato dele existir, a gratidão já permeia a sua estrutura íntima, a esperança leva elementos qualificadores e ao mesmo tempo de expansão de suas consciências, a ponto de mudarmos o poder nutricional e terapêutico em 300 mil vezes a sua potência também. E o que eu tenho para fazer isso é a minha capacidade criativa, o pensamento. Mas se eu souber o que eu estou pensando e quais os sentimentos, emoções que eu vou usar para qualificar o que penso, o auto-perdão, o auto-amor, a ternura, lembra nesta obra, no capítulo 11, item 8, 9 e 10, qual o pensamento, qual o sentimento, qual o coração suficientemente perverso para resistir o contato do verdadeiro amor? Esses elementos cedem mesmo a contragosto. Agora, o que é o verdadeiro amor? Aquele que não espera recompensa, não espera pagamento, nem compreensão, nem gratidão, nem aplauso, coisa alguma. Ele ama pelo prazer de servir, pelo prazer de ser útil. Então, o nosso poder mental é descomunal. Mas vou falar algo que aconteceu conosco e aconteceu com Carl Gustav Jung, o discípulo de Sigmund Freud. Jung, num determinado dia, ele desmaiou.
estava indo para a escola, se arrumando em casa e desmaiou. E ouviu seus pais falar: nós não podemos enviar o nosso menino para a escola, ele desmaiou. Vamos deixá-lo em repouso. E ele pensou: é assim, se eu desmaiar eu não vou para a escola, ele não gostava de estudar. Então quando ele não queria ir na escola, ele desmaiava. Mas de tanto desmaiar, um dia ouviu seus pais dizerem: falou, agora nós estamos numa encruzilhada, porque nós estamos com a idade avançada, e esse menino não gosta de estudar, e não temos posses, como gostaríamos, e se ele ficar sem a nossa presença, o que vai ser dele? E ele ouviu, e agora ele desejou estudar, e todas as vezes que ele queria ir para a escola, ele desmaiava. Quando não desmaiava, lá fora anos, para que ele pudesse convencer aquela entidade que ele criou nele, que eu também criei em mim. Porque um dia, com febre, de verdade esta, aí minha mãe me deu melhoral infantil com chá de cidreira. Nunca vi trem gostoso igual aquilo. A gente fica meio sem comer por causa da febre, aí uma coisinha. Aí de vez em quando eu inventava as febres, porque aí vinha a sopinha de galinha caipira, toda aquela coisa que bebe de mandioca, né? Aquelas coisinhas mais suaves. E eu criei os 14 processos cancerígenos, foi eu que criei com essas brincadeiras. E um dia eles vieram para destruir o meu corpo. Eu falei, e agora? O que eu faço com esse povo? Não tinha como expulsar, porque eram as minhas criações. Por isso que amanhã vamos falar dessas criações. Transferir para os benzedores não tinha mais jeito, porque eu já tinha um certo conhecimento. Não tinha direito de transferir esse energismo para lá. Mas com a proposta de uma vida nova, na qual eu começava a pensar em algo nobre, o menos nobre invadia a minha própria mente, e como se desanimando-me, porque eu pensava em amor, vinha o ódio, por exemplo. Eu pensava em alegria, a tristeza invadia a minha mente. Eu pensava em fé, vinha a dúvida. Eu pensava em esperança, vinha o desespero. Eu pensava em comer menos, vinha aquele leão voraz, que não esperava nem assar a carne, comia crua. É assim que vamos dialogar com este povo que nós criamos. Por isso que Joana de Ângeles narra: nem de brincadeira diga o que não quer que aconteça contigo. Porque nesta obra lemos: quem comenta o mal contribui para a sua expansão. Ou em André Luiz, Agenda Cristã, também lemos: o mal não merece comentário em tempo algum. Ou em Pensamento e Vida de Emmanuel, também lemos: quem critica, quem julga e condena o seu semelhante, grava o produto da crítica, do julgamento, nos tecidos mais sutis da sua própria alma, para daqui a pouco, para mais tarde, passar pelas mesmas coisas que agora condenamos. E eu tenho amigos e amigas que, quando olham algumas crianças, ou quando olhavam, e de acordo com a peraltice, se for para ter filhos assim, eu prefiro não tê-los. E mais tarde parece que esqueceram, e quando chegam os deles, um pouquinho pior do que aqueles que eles criticaram. Será por quê? Então, quando fazemos a crítica, o nosso universo vai para dentro do outro universo e trazemos a perturbação que estamos criticando para dentro do nosso. E Allan Kardec, em A Revista Espírita, narra que não raramente nós somos os nossos próprios obsessores. E eu deixei para começar a palestra agora. Até agora eu distraí vocês. Porque numa palestra de 1 hora, temos a energia equivalente a 1000 passes.
se não aproveitarmos pelo menos 5 minutos ou uma frase, porque se eu guardar pelo menos uma frase, o pensamento é a minha capacidade criativa em ação, que vai depender da inteligência que eu tenho para saber o que eu vou pensar. Por exemplo, meu corpo estava com um processo cancerígeno nas articulações, desmanchando. E o excesso de peso, por excesso de medicação, já estava chegando quase aos 100 quilos. E eu precisava diminuir o peso para ontem. E eu sabia desse poder mental, da capacidade de criar elementos, medicamentos, alimentos, e estabeleci um projeto no qual a pauta seria 20 dias para diminuir 22 quilos. A mentalização no corpo com 75 quilos, a sua agilidade, a sua leveza, a sua beleza até, porque não existe ninguém no planeta mais bonito do que eu, para mim, porque se eu não me acho bonito, quem é que vai achar? Vocês vão achar horrível essa coisinha xoxa. Mas se eu não gostar de mim mesmo, antes eu não tinha coragem de ouvir a minha voz gravada no áudio, de ver um vídeo de uma palestra, de vergonha que eu tinha da minha pessoa, eu tinha vergonha do meu próprio nome. Hoje eu amo-me incondicionalmente. E esse pensamento da mente àqueles microtúbulos e lá no interior dele aqueles microvórtices de energias, a informação chega sem lapso de tempo, tanto lá quanto na memória ou na consciência da célula, que nós chamamos de DNA. E eu começo a mudar a programação da célula, mudando não só o fenótipo, o seu comportamento, mas mudando o genótipo, a sua programação. E se antes eu tinha herdado tendências de uma enfermidade X ou Y de meus pais ou da minha família, eu posso mudar a programação e imunizar-me contra qualquer enfermidade, conforme consta em André Luiz, Ação e Reação, e em Joana de Ângeles, Dias Gloriosos. Então, o antídoto para todas as doenças é o amor. O amor que eu vou desenvolver por mim mesmo, sem esperar amor do outro em relação a mim. Sabendo disso, eu comecei a fazer o projeto. E quando eu intencionava mastigar mais para comer menos, o que é o que o corpo fazia? Quase me enlouquecia. Não aceitava a minha proposta. E estudando Mahatma Gandhi, e ele ficava sem comer até uma semana para enfraquecer o seu corpo, e o corpo mais fraco deixava ele buscar as coisas espirituais. Eu quase que me tranquei num quarto, joguei a chave por baixo da porta e falei para minha esposa: não abre nem se eu pedir, pelo amor de Deus. E eu fiquei 3 dias sem comer, apenas banhando o corpo, que nutre, que acalma, que reergue, que cura. E às vezes tomando água muito pouquinho após o primeiro dia, 24 horas sem água também. 3 dias depois ele aceitava o que eu ofertasse e na quantidade que eu ofertasse. Então, mastigando mais de 30 a 80 vezes, e após cada porção de alimento que eu colocava na boca, colocava o talher, cruzava os braços, quase que em posição de lótus, meditando, ia conversar com os alimentos, sabendo que aquela enzima que estava sendo criada no íntimo da minha boca era o meu desejo de emagrecer, a minha emoção, os meus sentimentos, meus pensamentos tornados visíveis, personificados, transferindo para as moléculas do alimento, para cada átomo desse alimento,
Porque quanto mais mastigamos, mais desatrelamos as forças vibracionais dos alimentos, principalmente nos núcleos atômicos, que segundo Emmanuel são centros vitais, que segundo Ramati são usinas de forças. Então, quanto mais mastigamos, até um X sentimos o sabor do alimento. E quando ele se dissocia do estado molecular para atômico, não tem mais sabor. Agora eu posso reordená-lo, conforme Kardec nos ensina no Livro dos Médiuns, e estruturar átomos novos, moléculas novas, conforme está na Gênese, e reconstruir células, tecidos, órgãos, sistemas. E 75 quilos 21 dias após, que ficou durante 30 anos com esse mesmo peso, até um refrigerante que derrete ossos da noite para o dia, que vocês conhecem, que o meu corpo viciou a ponto de tomar mais de 5 litros por dia, e após deixá-lo, 25 anos depois, veio o efeito daquela causa que dilacerou a estrutura óssea do meu corpo, começando pela coluna vertebral. E mentalizando as células-tronco que estão no interior da medula óssea, sabendo que elas sabem construir qualquer tecido onde quer que colocarmos no corpo, e sabendo que elas, quando se desmontam, as peças delas desmontadas chama-se plaquetas. Quando elas extirpam o núcleo, expulsam o núcleo, elas vão chamar-se hemácias. Quando elas sofrem um processo de metamorfose e especialização, chama-se agora leucócitos, ou leucócito. E mentalizando, onde eu as tenho em maior número, nos fêmures, na bacia, e começando pela base da coluna e até a cervical, que estava tudo fora do prumo, e já na cadeira de roda nos aeroportos. Hoje, o Sebastião viu ainda, eu não arrisco empurrar nem o carrinho com as malas ainda antes de tirar a nova ressonância, porque eu não aguentava pegar 1 quilo de peso. Com 1 mês e meio a coluna estava reconstruída, a sua estrutura óssea, e depois eu mineralizei a estrutura. Hoje, se precisar, eu pego o peso, até 20, 30 quilos. Mas eu só quero fazer isso com liberdade quando eu ver a próxima ressonância. E não vou fazer ressonância só por fazer, porque a radiação de uma ressonância desorganiza todos os átomos do nosso corpo. E se eu ficar fazendo uma a cada 6 meses, cada hora, ou como queira, e sabemos que o câncer de mama se dá mais pelas mamografias, pela radiação da mamografia, do que pela tendência em si, da herança genética em si. Nós sabemos disso. Então se faz mamografia quando eu faço o autoexame, me apalpando, e percebo que tem alguma coisa diferenciada, ou qualquer outro exame. Eu posso fazer exames de sangue periodicamente, e baseado neles eu posso fazer um outro exame. Agora, sair fazendo ressonância, radiografias, tomografias anualmente é um desastre para o corpo, e eu não faço com o meu corpo isso. Se querem fazer, em respeito à ciência médica, fiquem à vontade. Com o meu corpo eu não faço. Quando eu percebo que ele tem fome, eu dou o alimento que ele necessita, não o que ele me pede. Mas primeiro eu ofereço. E o meu poder mental é que vai começar a criar o alimento, qualificado com os meus sentimentos. De modo que, se eu souber fazer isso, com o pensamento eu começo a criar a alimentação, a medicação, e posso auxiliar com a respiração. O ar nutre o corpo em mais de 70% de tudo que ele necessita fisicamente para viver. O ar. Agora, se esse pensamento estiver em harmonia com as diretrizes do Evangelho do Cristo,
ele vai potencializar-se, principalmente com a alegria, com a gratidão, com a esperança. Imagine o exercício da indulgência, por exemplo, que está no item 16 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. A indulgência atrai o necessitado para quem vai dar assistência. E quando ele aproxima, ela acalma. E quando ele bebe da fonte da pessoa que está assistindo, ela reergue. Então a indulgência atrai, acalma e reergue, enquanto o rigor afasta a pessoa, desencoraja e irrita a pessoa. Então, se eu começar a exercitar o perdão, a benevolência e a indulgência, que segundo o Espírito da Verdade, era como Jesus entendia a caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Questão 886 da obra O Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as falhas dos outros e para com as nossas também, perdão das ofensas. Porque hoje, se não formos indulgentes para conosco, porque eu vou amar vocês conforme eu me amo. Se eu for severo para comigo, porque foi a tese da época, e pensa que só isso mudou do Evangelho, Joana de Anjos, nesta obra, acreditava que dor era bênção, e Deus a enviava somente aos seus eleitos. Dor. E hoje, na obra Plenitude, ela fala que quem tem o amor como única razão do seu existir, não precisa da dor para evoluir. Então mudou seu pensamento, não mudou? Aqui, Deus, a inteligência primária de todas as coisas. Hoje sabemos, como Iramês, estudando essa questão, inteligência é dom de espírito comum. Mas João, o evangelista, diz que Deus é amor. E Miramês lembra, amor é apenas um dos seus atributos. Ele é muito mais do que a inteligência e muito mais do que o amor. Agora é sim a consciência das consciências, Eurípides Barçanufo. Pode ser a inteligência das inteligências, a lei das leis, o princípio dos princípios, a causa das causas, e assim segue Eurípides Barçanufo. E ao mesmo tempo, na questão 14 da obra O Livro dos Espíritos, Deus é a causa, mas não é o efeito. Nós somos o efeito dessa causa. E se nós não somos parte de Deus, onde estamos? Dentro de quem? Segundo esta questão, Deus cria a obra fora de si. Ele é o autor e não é a obra. E ele está dentro de quem então? Porque existe um espaço entre mim e a obra que está ali exposta. E na obra A Gênese, Kardec corrige o próprio pensamento. Deus é a unidade e a variedade também, ou seja, a causa e o efeito. Tudo que existe, existe em Deus. Fora dele nada existe, porque não existe um outro Deus. Por isso que Paulo de Tarso narra que em Deus existimos, como seres individualizados. Vivemos uma experiência de acordo com nossa programação encarnatória. E nos movemos daqui para ali, de acordo com o nosso propósito. De um planeta para outro, de um universo para outro, de uma dimensão para outra, ou de um país para outro, ou dentro do país, de uma cidade para outra, e assim por diante. E lembro de Jesus, que foi muito claro ao dizer: tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Para ser ramos dessa videira, temos que ser parte de Jesus, do Cristo do qual ele pertence. E ao mesmo tempo, Allan Kardec descobre que nós, o que está encarnado, é uma fração diminuta da nossa consciência, do Espírito.
que conforme a Gênesis, no capítulo 2, no versículo, ou no item 27, o Espírito é o Deus que criou o corpo. Se Ele é o Deus que criou o corpo, Ele sabe consertar, não sabe? E agora, eu sei falar com a minha consciência? Veja como é simples. Questão 918 do Livro dos Espíritos, ou o homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica. Pratica o quê? A lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Ele interroga a sua consciência para ver se não violou essa lei. Se eu não sei que o Espírito é a minha consciência, como que eu vou interrogá-lo? Agora, se eu sei, Kardec interrogou a consciência de um indivíduo que respondeu 80 questões que o indivíduo não sabia, o encarnado, inclusive do processo da sua própria cura, e dissociou a alma daquele encarnado do corpo. Ela olha para um lado, vê a sua consciência, o seu espírito, e percebe que aquele espírito orientava o corpo, que era a sua criação, e o corpo conversava com ele, e eles se entendiam. E a alma, que é parte do processo, não sabia nem o que ela era. E quando afastamos do corpo e saímos da influência da matéria, começamos a enxergar o corpo com os olhos da nossa consciência, que é o próprio Espírito. E começamos, segundo o que consta na questão 455 do Livro dos Espíritos, ver o que eu acabei de falar para você, o interior de minhas células. Por isso que eu consigo vê-las. Porque eu enxergo como vocês, que têm vidência ou clarividência, desde quando eu assumi o púlpito, eu não tirei os pés do chão. Porque eu estou fora do corpo desde quando saí conversando com a minha consciência, com outros luminares, principalmente com os diretores espirituais dessa casa, para que a palestra possa acontecer. Ela brotou aqui. Essa palestra não existe em parte alguma do universo da minha consciência. Ela, com esse formato, só existe aqui, nessa casa de amor, gerenciada por Francisco de Assis. E Francisco conversava com o fogo, com o ar, com a água, com a terra, com os microelementos, com tudo. E até hoje, o irmão mais pequenino que eu pensava que era um pigmeu. Mas eu fiquei sabendo da existência do pré-humano, e depois dos animais, como nossos irmãos menores, no dizer de Francisco de Assis. Mas depois dos vegetais, com ele ainda, como os nossos irmãos ainda menores. Mas se ele conversou com a água, na água existem seres vivos. E a própria água foi classificada pela ciência acadêmica como um ser vivo, no Instituto Aeroespacial da cidade de Stuttgart, na Alemanha. E na água existem seres com um milésimo de milímetro, já com músculos, com nervos, com instrumento de percepção, de locomoção, com mecanismo de nutrição, e com a força e a velocidade de um cavalo a galope já persegue o seu almoço nos abismos de uma gota d'água. Agora imagine o tamanho da presa que é o almoço. Camille Flammarion, na obra Deus da Natureza. Será que esse é o ser mais pequenino que Jesus pedisse que eu tivesse cuidado? Mas a matéria mental que dá origem aos átomos é feita de seres vivos incontáveis, segundo André Luiz, em Libertação. Seria a matéria mental os seres mais pequeninos? Não. Os seres mais pequeninos é que compõem a estrutura do fluido cósmico que transforma-se na matéria mental. O espírito, o princípio inteligente do universo, do qual cada um de nós somos uma porção individualizada. E quando vamos pensar, qual a energia que usamos? O espírito, como matéria-prima do cosmos. Para magnetizar a água, eles. Para a bioenergia, eles. André Luiz, Mecanismo do Passe, capítulo 17, nos domínios da mediunidade. Então, o nosso poder mental vai depender do conhecimento que nós temos, das virtudes que já desenvolvemos para qualificar o pensamento. E esse conhecimento, conforme Kardec na obra A Gênese, quando no capítulo
11, no item 10, ele narra que a natureza nos forneceria novos corpos de acordo com as obras, com as tarefas. E no parágrafo seguinte, o Kardec atualiza o seu pensamento em relação ao parágrafo anterior. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio Espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai construir o novo corpo, que vai aperfeiçoá-lo. Deus fornece apenas os materiais. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, o máximo que Deus permite que seus emissários façam por nós é nos instruir com as suas inspirações. Então temos de lado no Evangelho a lei que nos instrui, e do outro lado a matéria-prima. E se temos a inteligência da lei e da matéria-prima, colocamos o pensamento em ação segundo a inteligência do que queremos construir e a matéria-prima que vamos usar. E quando isso atinge o campo mental, transforma-se, segundo André Luiz, numa fonte inesgotável e inestancável da própria vida. E se eu souber, eu posso criar duas coisas. Se eu quero encarnar uma virtude no corpo, eu transformo a virtude num hormônio, na ocitocina, na noradrenalina, na endorfina, na serotonina e etc. Ou na bioenergia, na vitalidade para a reconstrução dos tecidos. E se eu sei o que é um tecido muscular e a subdivisão que eu quero, porque eu não queria apenas um tecido muscular, eu não queria músculos nos meus braços, nas minhas pernas. Eu queria não apenas músculos que a sustentassem, mas resistência nesses músculos, flexibilidade nesses músculos. E eu fui dando a qualificação conforme o meu entendimento de anatomia, de fisiologia, de biologia, de química, física, de magnetismo. Então, quanto mais eu conheço, mais fácil torna a minha atuação. Eu importo a mão de obra, alimento, através do que comemos, ou do que ouvimos, ou do que lemos, ou do que vemos, segundo o que eu não consigo criar de dentro para fora. Primeiro eu coloco em ação o meu poder criador. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, que é o Evangelho, que está em nós mesmos, eu poderia construir num relance um corpo novo, um órgão novo. E vou citar e finalizar a nossa fala de hoje apenas com um caso. O moço estava com cirrose no último grau. O fígado tinha petrificado, necrosado. Na fila do transplante, não acreditava em nada disso que nós estamos falando. Nem no poder do pensamento, nem da oração, nem dos sentimentos, nem da inteligência. E o que nós pedimos a ele? Ore para que apareça um futuro doador. Agora, não deseje que ninguém morra para salvar a sua pele. Ore para que apareça um doador compatível. E, acima de tudo, ore duplamente para que a família não desautorize a doação. Mas, acima de tudo ainda, da família, da oração pela família, de gratidão, e para que ela autorize o que o doador autorizou. Peça perdão para o seu corpo e assuma o compromisso de viver uma vida nova. Ele fez porque estava com o pé na cova. No dia do pré-operatório, porque apareceu o fígado compatível. Só que no pré-operatório foi testificado um fígado 100% reconstruído. O primo desse moço, que eu não vou citar o nome, mora em Andradina e chama-se João Francisco. É só ir lá na cidade do Rei do Gado, e nós damos o endereço do João Francisco, o telefone, e vá lá e questione se não é fato este acontecimento. A fé é a base, e essa base
desse conhecimento é a compreensão perfeita. Isso se chama fé raciocinada. E quando eu me torno aquilo que eu sei, e posso dizer que eu sou aquilo que penso e vivo o que falo, a isso chamamos fé vivenciada, que Allan Kardec chamou de intuição. Então agora eu não estou, eu sou. Antes eu sabia, agora eu me tornei aquilo que sabia. Eu sou a própria mensagem. Rogando a Deus neste instante que possamos construir a paz a partir das virtudes inerentes à nossa própria consciência, porque a paz do mundo começa em nós. Que nós possamos iluminar a nossa própria mente com cada expressão virtuosa desta consciência que expressa-se através dos pensamentos. E que essa consciência gerenciada, essa mente gerenciada pela vontade e com as diretivas da própria inteligência, assessorada pela imaginação, possa construir pelo poder criador, que é a nossa capacidade criativa ou pensamento, aquilo que almejarmos, não só algo físico para a autocura, mas principalmente o novo ser, ou vir a ser, o ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz. A cada pensamento nobremente arquitetado, a cada sentimento ou emoção melhor ou mais bem elaborados, a cada palavra verbalizada ou mentalizada, e a cada atitude conforme as diretrizes do Evangelho do Cristo, que recomendou-nos, ou recomenda-nos a canção de Padre Zezinho: pensar como Jesus pensou, sentir como Jesus sentiu, falar como Jesus falou, e fazer ou viver como Jesus viveu, para que sejamos tão felizes quanto Ele fora, é e será sempre, por ser a causa do nosso existir, a essência que nutre e norteia a nossa própria consciência. Muito obrigado, muita paz a todos.